Pessoal, quando a gente estuda o trabalho de um gás, a gente estuda a expansão de um gás dentro de um ambiente fechado. Por exemplo, se a gente tem uma determinada massa de um gás aqui, e de repente ele se expande com uma pressão constante, ou seja, o volume do gás variou, ele vai fazer uma força para empurrar esse êmbolo para cima, e a força que o gás faz para empurrar o êmbolo a gente chama de trabalho de um gás. Isso daqui é mais ou menos o que acontece no cilindro do motor do carro. Quando a gente dá uma faísca lá com a mistura de ar combustível, ele explode e a gente tem uma expansão do gás dentro do cilindro que faz ele movimentar. Então, como a gente estudou lá atrás que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, só que aqui a força está na mesma direção e sentido do deslocamento, então a gente tem que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Como a força que um gás realiza no êmbolo é igual a pressão vezes a área, então a gente tem que o trabalho é pressão vezes a área vezes o deslocamento. Só que área vezes o deslocamento é a variação do volume do gás. Então o trabalho é pressão vezes a variação do volume do gás. Então, toda vez que a gente estiver falando de trabalho de um gás, é a pressão vezes a variação do volume. Então, se a variação do volume é maior que zero, o gás ele realiza trabalho. Se a variação do volume é menor do que zero, o gás sofre trabalho. E se a variação do volume é zero, não tem trabalho naquele gás. Então, a gente também pode representar isso num gráfico. No gráfico de pressão por volume, a gente pode calcular a área desse gráfico, ou seja, a área que está representada a variação do volume na pressão constante, a gente vê que a área é numericamente igual ao trabalho, porque a área é pressão vezes a variação do volume. E também a gente pode fazer isso para quando a pressão varia. Só que esse tipo de coisa a gente não estuda, porque isso daqui é matéria de faculdade para calcular a área de figuras irregulares, só que com curvas suaves. Isso daqui é coisa de matéria de faculdade, então isso daqui a gente acaba não estudando. A gente estuda isso daqui. Então, a gente também tem transformações cíclicas, que é o quê? O gás ele expande, contrai, expande, contrai. Então, se a gente tem do ponto A para o ponto B, a gente tem uma variação de pressão, mas a variação do volume não tem. Como o trabalho é pressão vezes a variação do volume, se não tem variação do volume, aqui não tem trabalho. Então, de B para C, a gente tem uma expansão do volume com a pressão constante. A gente tem variação de volume, então a gente tem trabalho. De C para D, a pressão diminui, mas o volume continua constante. Como o volume não varia, não tem trabalho. E aqui de D para A, o volume contrai, só que a pressão permanece constante, volume varia, pressão constante, a gente tem trabalho. Então a gente tem trabalho de B para C e de D para A. Aqui o gás ele realiza trabalho e aqui o gás ele sofre trabalho. Então, o trabalho total desse gás, dessa transformação cíclica, é a soma de todos os trabalhos. Como de A para B e de C para D, os volumes não variam, não tem trabalho, a gente tem que o trabalho é a soma de B para C e o trabalho de D para A. Como esse trabalho é maior que zero, a gente subtrai os módulos do trabalho. Por quê? Um é o trabalho realizado pelo gás e o outro é o trabalho sofrido pelo gás. Então, o trabalho total é a subtração entre os módulos do trabalho. Então, se a gente tiver uma transformação no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. E se for no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Então, sentido horário, sentido anti-horário. E a gente também pode calcular a área dessa figura e achar o trabalho total. Tudo bem?